Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem enfrentar a dor com serenidade, enquanto outras se perdem diante do sofrimento? Vivemos em um mundo que nos ensina a fugir da dor a qualquer custo, a anestesiar, ignorar, correr, mas e se a dor não fosse o problema? E se o problema fosse a nossa relação com ela? Hoje, mais do que nunca, somos expostos à dor. Não apenas a nossa, mas a do outro. Uma dor que, às vezes, é até consumida como espetáculo. A mídia, as redes sociais, os ciclos de fofoca, tudo parece girar em torno do sofrimento alheio. Mas será que é esse o único caminho? Será que estamos condenados a repetir ciclos de dor e autopunição? Ou será que existe uma forma mais sábia, mais centrada, de lidar com tudo isso? Neste vídeo, eu quero te guiar por uma jornada baseada nos ensinamentos de um homem que viveu há mais de 2000 anos, mas cujas palavras continuam ecoando até hoje. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo. Epicteto nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, que o que nos fere não são os acontecimentos em si, mas a forma como escolhemos interpretá-los. E é justamente a partir dessa filosofia que nasceram os 18 princípios que vamos explorar aqui. Princípios estoicos adaptados para a vida moderna, com o poder de transformar a forma como você lida com seus sentimentos, seus medos e os desafios do cotidiano. Se você ficar comigo até o fim, vai sair com um novo olhar sobre si mesmo, mais lúcido, mais forte, mais livre. Você vai aprender a transformar vulnerabilidades em forças, a encontrar estabilidade mesmo no meio do caos e, acima de tudo, vai compreender que a verdadeira liberdade começa dentro. Respire fundo. Esse vídeo é um convite, um chamado à sua força mais profunda. Vamos começar. Capítulo 2. Bloco 1. Autodomínio e força interior. Ouça com real atenção. Quantas vezes você ouviu alguém apenas esperando a sua vez de responder? Escutar verdadeiramente é uma das práticas mais subestimadas da sabedoria e também uma das mais poderosas. Quando você escuta de verdade, você silencia o ego e dá espaço para a empatia. Você percebe nuances, sente o outro e, acima de tudo, começa a escutar a si mesmo. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. E isso não é sobre passividade, é sobre presença, porque quem escuta com atenção, age com sabedoria. Na próxima conversa difícil que você tiver, tente não reagir, apenas ouça, veja o que acontece, não entregue seu poder aos outros. Você já percebeu como é fácil perder o controle emocional diante de uma crítica? Basta alguém te olhar atravessado ou dizer algo que fere seu orgulho e pronto, você reage, se irrita, se justifica, se fecha. Mas aqui está a verdade. Quando você reage automaticamente, você entrega o controle da sua vida a outra pessoa. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se alguém te ofende, isso é sobre ele, não sobre você. A verdadeira força está em escolher sua resposta, em vez de ser refém do impulso. Respire, observe, decida. Essa é a verdadeira liberdade emocional. Aceite o pior como possibilidade. Isso pode parecer estranho, até desconfortável, mas funciona. Preparar-se mentalmente para o pior não é pessimismo, é sabedoria. Imagine que você está prestes a perder um trabalho ou que uma relação está por um fio. Em vez de negar ou se iludir, o que acontece quando você aceita o pior cenário? Você se fortalece. É como os estoicos faziam. Praticavam a premeditação dos males. Antecipar a dor os tornava mais resilientes quando ela de fato chegava. Jung nos lembra: aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. Aceitar o pior te tira do medo e te coloca no poder. Fracassar é parte do caminho. Você tem medo de falhar? Esse medo, silencioso e paralisante, pode ser o maior ladrão da sua coragem. Mas aqui vai uma verdade transformadora. Falhar não é o oposto de vencer. É parte essencial do processo. Pense em qualquer pessoa que você admira profundamente. Agora se pergunte: ela chegou lá sem tropeçar? Epicteto diria: não busque que as coisas aconteçam como deseja,
mas deseje que elas aconteçam como são, e você estará em paz. Falhar é apenas um passo, e quanto mais cedo você falha, mais rápido aprende, mais profundo cresce. Pausa para introspecção. Feche os olhos por um instante. Respire. Pense na última vez em que você reagiu impulsivamente, ou no medo que ainda te impede de agir. Agora se pergunte: que parte de mim ainda está tentando proteger algo? E que parte de mim já está pronta para soltar? O verdadeiro domínio não é controlar o mundo. É silenciar o ruído interno para ouvir sua própria verdade. Capítulo 3. Bloco 2. Valores essenciais e simplicidade. Simplifique. A verdadeira riqueza está na simplicidade. Você já sentiu que está sempre correndo, mas nunca chegando? Vivemos em um tempo onde o excesso se disfarça de conquista. Quanto mais temos, mais parece que falta. Mas os antigos já sabiam. O que é essencial é invisível ao olho condicionado pelo desejo. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade nasce da simplicidade, não da privação, mas da clareza. Quando você simplifica sua vida, você descobre um tipo de riqueza que não pode ser medida. A leveza de ser. Imagine sua vida como uma mochila. Quais pesos você está carregando que já não fazem mais sentido? Pratique a humildade. A humildade não é se fazer pequeno, é reconhecer que somos eternos aprendizes diante da vastidão da vida. A arrogância é uma defesa do ego ferido. Já a humildade é coragem pura. É o ato de abrir espaço dentro de si para crescer. Carl Jung escreveu: o encontro com o inconsciente exige um grau de humildade que a maioria das pessoas não possui. A verdadeira humildade não se exibe. Ela escuta, ela observa, ela aprende. E quanto mais você aprende, mais percebe que sabe pouco. E esse é um portal para a sabedoria real. Cuidado com a fortuna. A prosperidade pode ser uma bênção ou uma armadilha. Muitos pedem riqueza, fama, reconhecimento, mas poucos estão preparados para lidar com as consequências disso. Epicteto nos alerta que tudo o que vem de fora pode ser tirado. Se sua paz está condicionada àquilo que é instável, então você nunca estará em paz. A fortuna gira, e quando gira, ela revela quem você é. Você se apega ao que tem, ou é capaz de continuar inteiro mesmo quando o externo te falta? Não é sobre rejeitar o que é bom, é sobre não ser possuído por aquilo que se possui. Não se agarre a uma única esperança. Você já colocou todas as suas fichas em um único sonho? Em uma única pessoa? E quando aquilo não se realizou, o que restou? Esperança rígida é outra forma de controle. E controle é medo. A vida tem caminhos que não cabem nos nossos planos. Às vezes, o que parece o fim é apenas uma curva. Epicteto diria: se você quer ser feliz, não pendure sua felicidade em coisas que estão além do seu controle. A sabedoria está em confiar nos movimentos da vida, mesmo quando eles frustram as expectativas do ego. Histórias de transformação. Um executivo bem-sucedido perde tudo da noite para o dia. Ao invés de se destruir, ele redescobre a si mesmo. Descobre que havia se perdido no personagem. E naquele vazio, encontra o que nunca havia sentido: paz. Ou uma artista que fracassa publicamente, e com isso, se liberta da prisão da perfeição. Ela começa a criar por prazer, não por aprovação. E nesse espaço, encontra sua verdadeira voz. Essas histórias são reais. Ou poderiam ser suas. Reflexão final do bloco. A pergunta não é o quanto você tem. A pergunta é: o que em você permanece? Quando tudo o que é externo vai embora, a vida simples, centrada e lúcida é uma forma de resistência silenciosa em um mundo que grita por mais. E às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é escolher menos. Capítulo 4, Bloco 3. Tempo, mortalidade e contentamento. Lembre-se da sua mortalidade. A morte é um tema que evitamos, mas talvez seja justamente ela que nos ensina a viver. Quando você se lembra de que vai morrer, suas prioridades mudam. Coisas pequenas deixam de importar. Aquilo que era urgente perde o sentido. O estoico medita sobre a morte não para temê-la, mas para se libertar. Libertar-se da ilusão de que o tempo é infinito. Jung escreveu: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Então, como você tem vivido seus dias?
O tempo é o seu bem mais precioso, e a consciência da morte não é tragédia, é um convite à presença. Um espírito contente é verdadeira riqueza. Existe uma diferença entre resignação e contentamento. Contentamento é a arte de estar inteiro no que já é. É reconhecer as dádivas que a vida oferece agora, sem a necessidade constante de mais. Epicteto dizia: riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E Jung completa: o homem moderno não se vê como alguém completo em si mesmo, mas como um projeto inacabado que precisa ser constantemente aperfeiçoado. A inquietação constante nos afasta da paz. Mas quando você aprende a repousar dentro de si mesmo, descobre um lugar onde o mundo não pode te tocar. A culpa é uma armadilha. Você carrega culpas antigas? A culpa, quando legítima, nos guia para o arrependimento e a reparação. Mas quando se torna crônica, ela nos aprisiona em um ciclo sem fim. Epicteto nos ensinava a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está, e o passado já não está. A culpa excessiva é uma forma de autopunição, e muitas vezes ela nasce do orgulho, da ilusão de que deveríamos ter sido perfeitos. Você errou? Aprenda. Repare, se puder, mas acima de tudo, liberte-se da prisão da culpa e transforme esse peso em consciência. Cercar-se de quem te eleva, com quem você anda, diz muito sobre para onde você está indo. As companhias que mantemos não apenas influenciam nossas escolhas, elas moldam nossa percepção de mundo. Pessoas amargas adoecem as nossas esperanças. Pessoas conscientes nos lembram de quem somos quando esquecemos. Epicteto dizia: evite a companhia de pessoas que não te fazem ser o que você deseja ser. Jung complementa com uma provocação poderosa: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Cuidado com quem você entrega a sua energia. A alma também precisa de ambientes limpos para crescer. Pausa de introspecção. Respire fundo. Pense no que tem ocupado seu tempo, no que tem tirado sua paz. Agora pergunte-se: o que você deixaria de lado? Se tivesse apenas mais um ano de vida, a lembrança da morte, longe de ser um fim, pode ser o início de uma nova forma de viver. Capítulo 5. Bloco 4. Relacionamentos e sabedoria emocional. Suas reações moldam seu futuro. Você não escolhe o que acontece com você, mas escolhe quem se torna diante do que acontece. Há uma diferença essencial entre reagir e responder. A reação é imediata, impulsiva. A resposta é consciente, escolhida. Epicteto dizia: os homens não se perturbam com as coisas, mas com as opiniões que têm sobre elas. O que te tira do eixo revela onde você ainda é escravo das circunstâncias. Mas quando você aprende a respirar antes de agir, você muda o rumo de uma conversa, de uma relação, da sua própria história. Cumpra o seu dever. Nem sempre vamos querer fazer o que precisa ser feito, mas a alma se fortalece quando o corpo age com responsabilidade. Dever não é opressão, é compromisso com o que importa. Cumpra com aquilo que você prometeu, mesmo quando ninguém está olhando. A coerência interna é uma das formas mais profundas de paz. Epicteto afirmava: faça o que a natureza exige, aceite o que a natureza dá. Cumprir o dever, ainda que difícil, é plantar dignidade no solo da própria consciência. Ignore os que te odeiam. O ódio dos outros é um espelho, mas nem sempre ele reflete você. Muitas vezes, reflete as dores mal resolvidas de quem o projeta. Jung dizia: tudo o que nos incomoda nos outros pode nos ensinar sobre nós mesmos, mas também é verdade o oposto. Nem tudo o que vem do outro precisa ser absorvido. Não responda a ofensa com ofensa. Mantenha sua paz como prioridade, porque quem te odeia quer que você desça ao mesmo nível, e sua maior força está em não ceder. Silêncio, às vezes, é autoridade. A amizade está acima da riqueza. Riqueza material pode construir muros. Amizade verdadeira constrói pontes. Em um mundo onde muitos se aproximam pelo interesse, encontrar pessoas que ficam nos dias escuros é raridade. Epicteto dizia: ame os que te ajudam a ser melhor. Amigos são espelhos da alma, não os que apenas te apoiam, mas os que te confrontam com amor. Não negligencie os vínculos. Eles sustentam quem você é quando tudo mais parece desabar. Veja o lado bom das coisas.
Isso não é sobre positividade tóxica. É sobre escolher o enquadramento pelo qual você interpreta a realidade. A dificuldade pode ser uma tragédia ou um mestre. A frustração pode ser um fim ou uma reinvenção. O que muda? O olhar. Epicteto nos ensinava: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como realmente ocorrem. A vida raramente segue o script que imaginamos, mas quase sempre ela entrega o que precisamos para crescer. Deixe que vá o que não está sob seu controle. Soltar não é desistir, é reconhecer que há forças maiores em movimento. Quando você tenta controlar o incontrolável, você se esgota. Quando você aceita o que não depende de você, você floresce no que depende. O desapego é uma das formas mais profundas de sabedoria. Jung dizia: libertar-se de algo é uma coisa, mas perceber por que aquilo o aprisionava é outra completamente diferente. Solte, não como quem perde, mas como quem finalmente se liberta. Pausa para silêncio. Respire. Lembre-se de uma situação recente em que você reagiu quando poderia ter escolhido agir com consciência. Agora imagine-se naquele momento, com mais presença, mais serenidade, mais verdade. É assim que começa a transformação. Capítulo 6. Conclusão. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. No fundo, você não está buscando apenas conhecimento. Está buscando transformação. E talvez tenha percebido que ela não vem de fora. Ela nasce do momento em que você escolhe olhar para dentro, com coragem. Cada princípio estoico que exploramos hoje não é apenas uma ideia filosófica. É uma chave, uma forma de abrir portas que você nem sabia que estavam trancadas. Ouça com atenção. Não entregue seu poder. Aceite o que não pode mudar. Cultive o essencial. Seja grato mesmo no caos. Seja você, mesmo na dor. Essa jornada não é sobre perfeição, é sobre consciência, sobre lembrar todos os dias que a vida pode ser difícil, mas que você pode ser mais forte do que qualquer tempestade. Carl Jung escreveu: não há despertar da consciência sem dor. E é verdade, mas essa dor pode ser uma iniciação. A sua dor pode ser o início da sua força. Sua sombra pode ser o portal para a sua luz. Sua vulnerabilidade pode se tornar sua armadura mais honesta. Transformar-se é um ato de coragem silenciosa. E você já começou. Então agora, eu te convido a dar um passo. Simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu sou inabalável diante das tempestades da vida. Porque quando você afirma isso, algo dentro de você começa a se lembrar que a serenidade já está aí, só esperando você voltar.